Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar neste dia, colocando a nossa vida e a nossa casa na presença do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se você não é inscrito, inscreva-se. Vamos juntos buscar a presença de Deus, oferecer cobertura de oração, compartilhar aqui nos comentários os nossos pedidos de oração e também, claro, por favor, não se esqueça de expressar a sua gratidão nas coisas que você recebe da parte do Senhor. Creia no Deus poderoso e que a oração dos santos, a oração dos crentes, ela é eficaz, funciona. Muito bem, trago para vocês um assunto bem interessante. Talvez esse seja um pouco mais complicado, porque há bastante dissensão e contendas e controvérsias a respeito do assunto que lhes falo hoje, mas é uma inspiração para nós. Sempre a palavra de Deus traz inspiração, portanto, ouça, receba esta palavra com um bom coração. Em Mateus capítulo 16, há uma experiência muito interessante, onde Jesus interpela os seus discípulos e pergunta qual é a compreensão que os seus seguidores estão tendo a respeito dele, da pessoa do Cristo, do Jesus, que está os guiando como líder, como salvador, como mestre. A maioria deles o reconhecia como um mestre, e agora Jesus ele vai mais além perguntando: e aí, o que o pessoal está falando? E os discípulos respondem, estão falando que o Senhor é um profeta, um homem poderoso de palavras, um bom mestre. Alguns estão até exagerando, julgando que o Senhor é João Batista, né? Ou outro profeta. Mas Jesus quer ouvir qual é a compreensão deles. Então pergunta: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro, tomando a dianteira, avançando diante dos seus colegas, dos seus pares, né? Ele diz: você é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16. Então, em cima desta declaração, Jesus o elogia, fala que aquilo foi uma revelação divina. Então Jesus fala assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, e digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Versículos 17 e 18. Pois muito bem, para que você tenha uma melhor compreensão, eu leio da seguinte maneira: feliz é você, Simão, de agora em diante você é pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Troco estas palavras intencionalmente para te ajudar a perceber o que no grego ali está escrito, para que juntos possamos desconstruir o equívoco que é aceito em muitos lugares, de que Pedro é a base, é a fundação desta igreja. Não é. Pedro, homem limitado, humano, natural, uma bênção, escolhido, uma referência para nós, mas não é ele a fundação. A fundação é a pedra de esquina, é Cristo, é o conhecimento da revelação de Cristo Jesus. E isso fica muito claro quando o próprio Pedro, né, ele estava lá, ele entendeu a mensagem, e quando ele escreve a sua carta lá no capítulo 2 da primeira das suas cartas, ele chama os crentes de pedras vivas e chama Jesus de pedra angular, pedra de fundação, a pedra de esquina. Então, o que isso significa? Que Pedro, que estava lá e que teve a oportunidade de falar assim depois ali no privado: o que o senhor estava querendo dizer mesmo, Jesus? Então, a ele foi traduzido de tal maneira que quando ele colocou no papel e escreveu a igreja, consolidando essa igreja na sua fé, ele reafirma o mesmo ensinamento que foi dado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Agora, da perspectiva prática, dizendo que os crentes são
pedras vivas. E aqui, um convite muito simples, muito especial, que o Senhor nos faz para a nossa meditação ao longo desse dia. A primeira delas é que todos, de diferentes denominações, mas todos que temos Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, todos nós fazemos parte da Igreja de Jesus. Essa Igreja de Jesus, mesmo tendo diferentes estruturas, ela tem Cristo como o cabeça e nós somos participantes desta estrutura que Jesus lidera. É a igreja invisível, não tem barreiras, como os crentes gostam de dizer, né? No céu não haverá placas. E queridos, o céu nos aguarda com muitas surpresas. Então, creia nisso, você faz parte da eclésia, da igreja, da assembleia, que é liderada pelo nosso bom pastor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. A seguir, eu também faço uma outra declaração e um convite que é muito importante. Todos devemos fazer parte de uma comunidade local. Pois é, porque é na comunidade local em que as disciplinas espirituais acontecem. É ali onde podemos servir, podemos ensinar, ser ensinados e sermos tratados. Quem se isola da igreja porque a igreja tem problemas e dificuldades, perde uma grande oportunidade de crescimento. Por quê? Porque isolado da igreja você não vai tratar dos seus próprios problemas. É bem verdade que a igreja é complicada. De maneira muito sábia, um pastor certa vez disse que a igreja é literalmente como a arca de Noé, né? Aquela bicharada morando junto por tantos meses, né? Até que a chuva parou e eles desceram, é só por milagre, né? É só Deus trocando a natureza daqueles que habitavam naquela arca. A igreja é a mesma coisa. Nós só conseguimos ser igreja do Senhor se o Senhor mudar a nossa natureza. E é muito importante que você faça parte de uma comunidade local, porque é ali onde você serve e é servido, é ali que nós crescemos juntos. Fazemos parte da igreja invisível, os que creem e são liderados pela pessoa do Senhor Jesus, e é em uma comunidade local, onde nós colocamos as mãos na massa e fazemos a obra do Senhor acontecer. Que esse entendimento possa encher o teu coração à luz de Mateus 16, do 13 ali em diante até a declaração de Jesus, e também da primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos primeiros versículos. Todos nós somos pedras vivas, estamos edificando uma casa espiritual. Na prática, essa casa espiritual tem endereço, tem CNPJ, tem uma presidência, uma organização. Escolha aquela que mais segue a Bíblia. Não vá pela distância da sua casa, tá? Escolha a igreja mais próxima da sua Bíblia, não da sua casa. E congregue e se sujeite e ajude a construir a comunidade local. Você vai ver que é um lugar fascinante quando todos nós trabalhamos para construir uma igreja à imagem e semelhança daquele que é o dono dela, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, eu apresento esse novo dia na tua presença e declaro, Senhor, que a vida do Senhor será manifestada de maneira plena hoje na vida dos nossos ouvintes. Que esta comunidade de fé, Senhor, que é uma igreja bem diferente, uma igreja virtual aqui, e as palavras aqui pelo YouTube chegam a lugares incríveis, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa ferramenta e agradeço ao Senhor pela igreja local onde eu sirvo hoje, a igreja metodista aqui no bairro do Bacaxiri, em Curitiba. Eu peço, Senhor, que os meus irmãos, irmãs, Senhor, que estão, ó Deus, servindo em outras denominações, em outras comunidades locais, que sejam abençoados e sirvam o Senhor com interesse de coração. Peço, Senhor, de maneira muito especial, aqueles que se isolaram por causa das feridas, dos problemas, das dificuldades. Senhor, dá um coração perdoador, Senhor, e traz restauração, ó Deus, com a comunidade local, para que o processo do Senhor não seja interrompido na vida dos meus queridos irmãos e irmãs
Assim eu peço a tua bênção e oro por cada um aqui desta comunidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica bem, fica na paz. Um forte abraço.